Vamos falar um pouco sobre o livro aqui, Maternidades Atípicas. Vivências de mulheres com filhas e filhos com deficiência em Baturité. A tua tese foi sobre isso? Foi uma dissertação de mestrado, né? Hoje, que ainda vou ter uma tese, se Deus quiser. A dissertação de mestrado foi porque eu trabalho no NAP, né? Como eu não me apresentei, né? Eu sou assistente social do NAP aqui do município. O NAP, ele é o Núcleo de Atendimento Pedagógico Especializado. Então, ele trabalha com a inclusão de crianças que têm dificuldade de aprendizagem, com deficiências, com transtornos, né? Autismo, TDAH, crianças que não têm diagnóstico, mas uma criança com determinada idade não sabe ler, escrever. Visivelmente... Isso, deve ter alguma dificuldade. Então, a gente trabalha uma equipe multiprofissional, lá tem 3 assistentes sociais, tem uma psicopedagoga, 2 psicólogas, uma fono e também tem um espaço para um terapeuta ocupacional. Então, se chama equipe multiprofissional, onde a gente dá suporte às escolas. Onde é o teu lugar? Ele se localiza dentro da Domingos Sávio. É um núcleo que fica dentro de uma escola. Interessante. E aí a gente atende o município inteiro. Por mais que a gente trabalhe dentro da DS, né, que chama Domingos Sávio, a gente atende o município todo. Então, a gente faz atendimentos individuais, coletivos, né? Eu estou contextualizando um pouco, porque quem levava essas crianças para os atendimentos? Eram as mães. Deixa eu adivinhar. Surpresa! Quem é que estava lá? E é um atendimento para a vida toda, praticamente, em alguns casos. Né? Eu estou falando de uma criança com autismo, não que todas não vão aprender, mas uma criança que tem uma comorbidade que não consegue compreender o que é hoje, amanhã, dia, noite. Um aspecto autismo alto. Porque não necessariamente o autista vai ter dificuldade de aprendizagem. Isso. Uma coisa não está relacionada com a outra. Cada caso é um caso. Então, até meio de dar exemplos e as pessoas acharem que se é autista tem dificuldade de aprendizagem. Não, tem autistas super inteligentes que lê e escreve, né? Só não consegue a deficiência na socialização. Isso, exato. E aí, quando essas mulheres iam muito para... Mas, Carla, tem algum problema as mulheres irem? Se elas não trabalham, elas poderiam ir, já que o marido está trabalhando. Não tem, né? O problema é que o que é que elas me falavam? Carla, é só eu. Deixa eu adivinhar. Né? Meu marido tá em casa, mas eu que trouxe. Isso, exatamente. Meu marido reclama que a gente não tem mais nossos momentos porque ele não entende o que é cuidar de uma criança com deficiência. Meu marido me deixou porque ele disse que não estava preparado para cuidar desse filho ou dessa filha. Aí você percebe que por mais que a gente tenha essa igualdade das divisões hoje, essa desigualdade aparente, os homens têm a opção de escolha, que é o que a gente chama de aborto também, né? Tipo assim, se você olha uma criança com deficiência e fala assim, olha, eu não estou preparado, eu vou embora para seguir minha vida, você está sumindo. E a mulher vai ficar com essas despesas financeiras, emocionais, e ela que se vire para dar conta daquela criança. Então, a gente está falando desses assuntos, né? Por isso que eu digo, não vamos tornar nosso ambiente aqui do social triste, né? Mas... Não, sim. A gente tenta. Mas tem assuntos que a gente não consegue levar com tanta leveza como a gente gostaria. Ele já foi lançado, o livro? Já foi lançado pelas próprias mães atípicas, né? Tem 2 associações que eu gosto muito de falar, porque o livro ele vai trazer todo esse histórico, sabe, filho, do que essa maternidade é construída, que a gente falou agora. Mas, Carla, isso é afirmado socialmente, é afirmado porque a gente aprendeu. Se eu aprendesse outra coisa, nós íamos confirmar outra coisa. Eu acho assim, Carla, também em relação a como a mulher, ela tá mais aberta, assim, como já vem de uma construção social que a mulher ela pode se abrir mais, ela tem um pouco mais dos sentimentos aflorados, ela tem essa liberdade de chegar para você e conversar sobre isso, entendeu? De falar, meu marido aconteceu isso na minha casa. Enquanto o homem, ele meio que... Você não vê ele indo deixar um filho assim, parando para conversar com você, mulher, sobre um assunto tão pessoal quanto esse. A gente, né, vou me colocar também nesse balaio, a gente tem esse problema maior em se abrir, e até nem questão de se abrir, é perceber a importância de se abrir sobre um determinado assunto, e isso meio que tá nos atrapalhando. Sim, você falou perfeitamente, nos atrapalha assim, pra caramba. Isso a sua fala ela é tão importante, porque as pessoas falam assim, a Carla é feminista, fim aos homens, vamos acabar com todos. O povo acha muito isso, né? Aí eu venho lançar um livro que vem trazendo a sobrecarga dessas mulheres, e a sua fala ela é tão perfeita, porque... É sobre isso, a gente não tá contra os homens. E, né? assim, e eu acredito também que eu acho que esse espantalho foi pintado... Sim. Existe pessoas que fazem da melhor forma possível dentro de
num movimento como o feminismo, existem pessoas que vão tratar a causa da maneira mais correta possível, Sim. que é a grande maioria, não tenho dúvida. Mas existe também pessoas que vão desvirtuar a causa, vão complicar um pouco mais a causa. E não por serem malas, nem não por causa disso, mas por não entenderem também por que funciona. E as pessoas geralmente dão mais olhar para aquelas pessoas. Exatamente. Aquilo chama mais atenção, aqueles erros, incongruências e pensamentos meio malucos chamam mais atenção, tanto de um lado quanto do outro. Exato. Mas o movimento, ele existe, é legítimo e é como você falou. As pessoas meio que veem uma mulher se autodenomina feminista. Eu, sinceramente, cara, eu não acho que rótulo... Eu sempre cresci não gostando de rótulos, mas é pessoal. Sim. Eu nunca gostei de rótulos. Até por causa, sei lá, não sei, devo ter acontecido alguma coisa na infância que me rotulavam e isso... Ou rotulavam pares meus. E eu meio que criei uma certa aversão a certos tipos de rótulos. Eu entendo a importância de você realmente categorizar a rotulação, mas eu não gosto muito de rótulos. Mas existem pessoas que veem o feminismo como uma caça aos homens e não enxergam esse lado que está tentando... direito, né? Esse lado que está tentando ajudar também Exatamente, os homens a melhorar... sei lá, psicologicamente, socialmente, relacionalmente. Né? E você fala uma coisa tão maravilhosa que, assim, o quanto é adoecedor para um homem não poder se expressar. Da mesma forma que há esse adoecimento, né, para as mulheres gritam mais, falam mais, porque tem que fazer isso, porque tem alguém dependendo dela, falando das mães, né? Mas os homens, eles sofrem com isso, quando eu não posso expressar meus sentimentos, quando eu tenho que ser valente e violento, né? Porque se você é uma pessoa que gosta de olhar para o outro, do cuidado, vixe, aquilo ali, como se ser gay fosse algum problema, né? Tipo assim, vixe, fulano é gay, tá? E qual o problema, né? Coitado, né? Ele é gay. Então, eu trago esse assunto, você falou perfeitamente o quanto esse local que o homem tem que ficar. O homem não chora, o homem é violento, se o homem não sabe lidar com o problema, foge do problema, não fale sobre. Aí você disse, mas, Carla, isso daí traz tanto prejuízo, e é sobre isso que o feminismo fala. Que o quanto que a gente chama, né, machismo, né? Que o machismo a gente começa desse processo de construção. O homem não chora, tem que ser violento, se não for, vai ser uma bichinha, como se fosse problema, né? Tem uma escolha sexual fora do padrão. E aí, isso tem consequências muito ruins. Aí isso acaba chegando a um ápice, né? Que ou o homem adoece, ou vai para o nível da violência, ou vai para o feminicídio. Então, a gente vê todas as consequências ruins do machismo, né? Para uma sociedade, né? Então, essa sua fala, eu fiquei, caramba. E assim, sabe, filho? Isso que você fala, isso que eu estou trazendo, a gente não consegue chegar até os outros homens.